O tema de hoje do Além das Montanhas diz respeito ao futuro da política de saúde mental. Mais especificamente, nós vamos falar aqui de denúncias de irregularidades e maus tratos a pacientes de clínicas ou comunidades terapêuticas que devem ser entidades privadas sem fins lucrativos destinadas ao cuidado de pessoas com algum tipo de transtorno decorrente do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas em acolhimento de caráter voluntário e transitório. Participam deste debate a promotora de justiça Vanessa Campolina Rebelo Horta, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macro-Região Sanitária Centro do MPMG. Ela também é secretária executiva da Rede das Promotorias de Justiça de Defesa de Saúde. Remotamente conversa conosco o psicólogo Daniel Caldeira de Mello, que foi perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania entre 2018 e 2021 e hoje integra o Conselho Regional de Psicologia na coordenação da Comissão de Direitos Humanos. Está aqui conosco também no estúdio a psicóloga Bárbara Coelho Ferreira, especialista em saúde do adolescente, que já trabalhou na Rede de Saúde Mental de Belo Horizonte e do Estado. Atualmente ela é coordenadora de saúde mental de Contagem. Muito bem-vindos ao Além das Montanhas. Obrigado pela presença de vocês aqui na TVMP. Bom, no início de março, uma comunidade terapêutica para tratamento de dependentes químicos foi fechada em Betim por denúncias de maus tratos e irregularidades feita ao MPMG. A gente vai mostrar imagens aí. Essa clínica foi fechada, os responsáveis que estavam no local foram presos. Depois, equipes da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária estiveram lá e confirmaram os maus tratos, o cárcere privado, com sinais de violência física e psicológica contra abrigados. Foi apreendida no local uma arma de fogo. Havia lá 91 internos, muitos deles idosos com necessidades especiais, sem a devida assistência, de acordo com a Prefeitura de Betim. A clínica não possui alvará de funcionamento e o dono, gente, tem passagem pela Polícia Federal, condenado a 5 anos de prisão em Goiás e pelo mesmo crime. Atualmente tramitam só na Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Betim pelo menos 14 procedimentos investigativos de comunidades terapêuticas e clínicas com denúncias de funcionamento irregular ou acusadas de maus tratos e outras violências relacionadas aos direitos humanos. Daniel, começo perguntando para você, pelo seu trabalho junto ao Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, você teve conhecimento de outros casos assim? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, de estar aqui com vocês, agradecer ao público que nos assiste. E, de fato, sim, enquanto estava no órgão, nós recebíamos, com frequência, denúncias sobre situações de tratamento desumano, degradante, maus tratos, e tortura nesse tipo de instituição. Não é à toa que, em 2017, o órgão, juntamente com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e juntamente com o Conselho Federal de Psicologia, fez um conjunto de inspeções, em 2017, focando exatamente essas instituições, as conhecidas como comunidades terapêuticas. Em 2020, eu também pude participar de uma inspeção em Minas Gerais, em Itamonte, que havia sido visitada em 2017, e também apresentava ainda um quadro muito similar ao que havia sido encontrado nesse período. E é comum esse tipo de situação de tortura, em especial pela forma de tratamento, forma de atendimento, melhor usar essa palavra, dispensado por esse tipo de instituição. Porque falta planos individualizados de atendimento, você tem uma estrutura de atendimento que é pautada pelo confinamento, como as imagens que foi mostrada no vídeo acabam já sinalizando, e também embasada pela religião. Então, você não tem, de fato, um acompanhamento de profissionais e passa a ter um trabalho que não se mistura àquilo que é preconizado pelo SUS, enquanto um atendimento adequado às pessoas que têm algum grau de sofrimento mental, seja provenientes do uso de álcool e outras drogas. E, por último, é importante sinalizar 2 pontos. A falta de fiscalização, e isso é uma concepção que o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura entende,
a falta de fiscalização, ela cria um cenário propício às práticas de tortura, em especial quando você tem o confinamento e uso de sanções e castigos físicos e psicológicos, que é utilizado como regra na lida diária, né, com essas pessoas que estão ali em busca de um acompanhamento, de um atendimento e que sai de um tratamento em saúde. Essas instituições não estão preparadas, né? Instituições que tratam os pacientes assim, né? Essas denunciadas que eu digo, e ficam em locais remotos, né? Normalmente em áreas rurais. Exatamente, né? A localização em áreas rurais, inclusive, dificulta o acesso, né, ao serviço, e pensando que essas instituições são, na sua maioria, financiadas com recurso público, um serviço que não está próximo à sociedade já chama bastante atenção, né? Então, você colocar em lugares distantes da sociedade, isso cria uma condição também propícia, né, a essa prática de maus tratos e tortura, em especial quando o próprio sujeito, que deveria ter o direito de sair do espaço e desistir do tratamento, do atendimento a qualquer tempo, ela fica refém dessa situação de poder sair do local. Muitas vezes, né, dentro das denúncias que nós recebemos, havia relatos de que, para poder evadir-se do local, as pessoas precisavam, inclusive, abandonar, né, itens pessoais, como o próprio chinelo e calçado, e precisavam fazer esse trajeto todo a pé, como uma das práticas institucionalizadas de retirar durante a noite esse tipo de item para evitar exatamente a fuga, né? Então, a gente está falando de um cenário que se caracteriza facilmente a um cárcere privado, né? Bárbara, qual que é a sua impressão sobre esse caso? E você, já tendo atuado no Estado, já viu situações parecidas? Sim. Agradeço também a possibilidade de estar aqui, né? Acho que é muito importante esse canal de divulgação e de informações para toda a população, né, e para a sociedade sobre o lugar, né, que as comunidades terapêuticas ocupam hoje, que há muita desinformação. Então, acho que esse é um ponto muito fundamental. De fato, né, dialogando com isso que o Daniel está trazendo, né, essa é uma realidade presente em todas as comunidades terapêuticas que a minha experiência me levou a participar de inspeções e vistorias, né? São locais que trabalham com essa lógica, né, de privação de liberdade, de violação de direitos, da punição como uma forma, né, de tratamento, né, tratamento entre aspas, porque não é assim que a gente preconiza, né, o cuidado de pessoas, né, pautado sempre em normativas, né, assim, que não são através de estudos e pesquisas científicas que o tema aponta, né, mas por uma lógica moral, né, por um viés da exigência e da obrigatoriedade, né, da imposição religiosa, com violações de ambos, de todos os tipos, né, desrespeito religioso, desrespeito com a população LGBTQIA+, né, com a discriminação racial, né, o machismo está presente dentro dessas instituições. Então, é uma lógica de funcionamento, né, com uma imposição, inclusive, né, assim, da abstinência ao uso de álcool e outras drogas como única possibilidade, sendo que, na realidade, com esse público, a gente percebe que a gente precisa de uma oferta e de uma gama de estratégias que seja variável de acordo com a singularidade de cada pessoa. Então, assim, tem um desrespeito à subjetividade também das pessoas, né? Quem comanda essas comunidades tem preparo de saúde? Né? São pessoas formadas em saúde pública? Né? Geralmente são equipes formadas pelos próprios internos, né? Eles usam dos ex-internos para tomarem conta dessa instituição, né? Com, às vezes, responsabilidades técnicas, né? De profissionais, psicólogos, médicos, que não fazem parte do cotidiano dessa clínica, então não existe uma equipe de saúde, né? Às vezes eles fazem uma organização de que o profissional vai uma vez a cada 2 meses, uma vez. Então, tem um uso indiscriminado de medicação, por exemplo, que é uma coisa muito grave, né? O uso de medicação controlada, ele não tem um papel terapêutico de cuidado, né, daquela população que está privada de liberdade, né, nesses espaços, mas sim também entra nessa gama da punição. Então, a gente toda vez, né, por exemplo, sob esse ponto da medicação, sempre tem armários com inúmeras medicações, né,
medicações controladas, né, de uso contínuo, que devem ser acompanhadas por um médico, por um psiquiatra, por uma equipe de saúde, uma equipe multiprofissional. E muitas vezes é muito frequente a gente encontrar usuários com efeitos colaterais muito danosos, né, da medicação, por exemplo, nesses espaços. E a gente percebe que não há nenhum preparo, né? Então, assim, não há um cuidado em saúde nesses espaços, né? Como é que elas surgiram, essas comunidades? Foi por legislação? Autorização para funcionamento de instituições assim? As comunidades terapêuticas, né, elas surgem na sociedade, né, pelo menos no Brasil, né, num contexto muito vinculado às igrejas e às religiões, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente teve uma lacuna nos sistemas públicos, né, com relação ao tratamento e ao cuidado dessa população. Somente em 2003 a gente teve lançado pelo Ministério da Saúde, né, a política que defende o cuidado das pessoas que fazem uso de drogas. Então, essas instituições foram tomando um certo espaço, né, vinculado a modelos como Narcóticos Anônimos, né, modelo de 12 passos, numa lógica da religião, né? Então, hoje a gente percebe que há todo um movimento de lucro, inclusive em cima do sofrimento das pessoas, né? A gente não pode deixar de destacar esse ponto. Né, que existe um mercado, que é uma lógica mercadológica, inclusive de se lucrar em cima do sofrimento de usuários e de familiares que na maior parte das vezes não têm a informação do que acontece nesses espaços, né? Assim, então, é toda uma associação, né, que inclusive ganha um cenário, né, assim, político, ganha um cenário nas políticas públicas, né, que deixam de investir nos serviços que têm competência para essa atuação, que são os serviços da rede de atenção psicossocial, né, os serviços do Sistema Único de Assistência Social. A questão das drogas é preciso ser debatida de uma maneira intersetorial, né, é uma questão muito complexa. Então, envolve várias políticas. Então, acontece um subfinanciamento das políticas públicas, um sucateamento dos serviços que, de fato, né, são habilitados e que têm profissionais qualificados para atuar com essa questão. Seriam os CERSAMs? Isso, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, as Unidades de Acolhimento Transitório, as Unidades Básicas de Saúde, os Centros de Referência de Assistência Social, as Unidades de Acolhimento Transitório, né, que vêm aí com todo um arcabouço, né, necessitando de uma intervenção, de uma melhoria financeira, né, assim, de investimento de recursos para que a gente possa atuar com essa população. Há, então, uma inversão, né, de uma lógica, às vezes, de investimento público nas comunidades terapêuticas, que já são dispositivos claramente anunciados, que não têm efeito, né, direto sobre essa questão, sobre a vida dessas pessoas, mas que há, assim, uma reincidência, né, assim, desse fracasso, né, de denúncias de violências, essa situação cada vez mais recorrente, é uma repetição, né, de uma lógica, inclusive, contrária a legislações existentes, inclusive no campo da saúde mental, né, e no campo da garantia de direitos, né, de pessoas com sofrimento mental. Doutora Vanessa, conta pra gente como é que o Ministério Público tem atuado, né? A Promotoria de Betim, por exemplo, está com 14 denúncias, né, em andamento, apuração. São muitas denúncias como essa pelo Estado? Sim, Laura. Primeiro, obrigada pelo convite, por falar de um tema tão importante. O Ministério Público constantemente recebe denúncias similares a essas, né? E as promotorias de justiça instauram procedimentos para apuração dessas denúncias. Enquanto promotora de Itabirito, por exemplo, eu atuei também em comunidades terapêuticas e agora na Coordenadoria Regional da Saúde, que presta apoio aos colegas promotores que atuam na defesa da saúde, nós estamos recebendo muitos pedidos de apoio, sempre com esse tema que envolve também as violações de direitos referentes às comunidades terapêuticas. É importante destacar inicialmente, Laura, que o Ministério Público é uma instituição de controle e de garantia de direitos fundamentais. A saúde é um direito humano e um direito fundamental garantido pela Constituição. E a saúde mental vem também nessa mesma toada, né? Então, são direitos que nós temos garantidos constitucionalmente e garantidos por instrumentos internacionais, os quais o Brasil também é signatário.
A nossa Constituição, ela garante não só a saúde, como ela garante a autonomia, a liberdade, inclusive religiosa, e um direito que precisa ser respeitado para todas as pessoas, né? O desafio é justo buscar a efetividade desse direito. Nós temos uma política nacional de saúde mental, né? E essa política, ela precisa estar conectada com os nossos princípios constitucionais e também com os princípios internacionais desses documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nós temos uma legislação muito importante, que é a Lei 10.216, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. E ela faz um redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental, né? A atenção à saúde a essas pessoas, ela precisa ser conduzida preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental, respeitando direitos humanos, com foco na recuperação, na reinserção dessas pessoas à vida cotidiana, à vida comunitária. Ela quebra uma lógica de centralidade de assistência hospitalar, de internações psiquiátricas. E nós temos como a Bárbara colocou, nós temos uma rede de atenção psicossocial que é a RAPS, que veio, né, com a normativa do Ministério da Saúde, hoje consolidada em portaria de consolidação, que ela faz ela cria, ela amplia, ela articula esses pontos de atenção à saúde que a Bárbara também mencionou aqui. E ela traz diretrizes para esse funcionamento. Né? Respeito aos direitos humanos, garantir a autonomia e liberdade dessas pessoas, o combate aos estigmas e preconceitos, um cuidado integral à saúde, uma assistência multiprofissional, a lógica interdisciplinar, intersetorial, que já foi colocada aqui também, uma atenção humanizada. Nós temos esses objetivos da RAPS. Então seria o caso de acabar, de se proibir entidades assim de funcionarem? Olha, Laura, a RAPS hoje, ela traz esse tipo de serviço, ele é previsto, né? Em Minas Gerais, esse serviço não foi inserido na RAPS. O que o Ministério Público vem fazendo é garantindo que essas comunidades terapêuticas sejam devidamente fiscalizadas, para que todo esse arcabouço normativo que nós temos, que ele seja respeitado. Né? O Ministério Público, ele age na atuação da legislação. A legislação hoje tem essa permissão, mas para funcionar, ela precisa funcionar em conformidade com a nossa legislação. Ok, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar mais sobre a fiscalização dessas clínicas e comunidades terapêuticas e a polêmica do financiamento público delas. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje discute irregularidades no atendimento a pessoas com transtornos causados por uso de substâncias psicoativas em clínicas e comunidades terapêuticas. Daniel, até poucas décadas atrás, o tratamento dado para essas pessoas era exatamente de exclusão, isso era oficial, né? Cárcere mesmo, em instituições oficializadas, mantidas com apoio governamental. Como tivemos aqui em Minas, né? Um manicômio de Barbacena, com maus tratos, torturas, até que veio a luta antimanicomial, as mudanças nas políticas de saúde mental. Há um questionamento sobre o financiamento público dessas instituições, né, dessas comunidades terapêuticas, como você mesmo chegou a citar, né? Elas estariam promovendo um retrocesso nessa luta? Qual que é a sua opinião? É exatamente essa a concepção, né, que a luta antimanicomial traz em relação a esses espaços de privação de liberdade que recebem, né, um título, né, com todas as aspas, de tratamento em saúde.
não tem como a gente pensar numa forma de tratamento, né, adequada às pessoas que não seja em liberdade, como já foi colocado, né, pela doutora Vanessa, pela Bárbara, dentro desse cenário. Então, quando olhamos para esse espaço de comunidades terapêuticas, deveria ser algo que não deveria existir, né? Ela não deveria estar como uma prática regulamentada, né, com normativos de funcionamento, como previsto nas vigilâncias sanitárias, exatamente porque ela fere, né, princípios fundamentais dessa situação de cuidado que é ensejada a uma pessoa que tem algum grau de sofrimento mental. Inclusive é comum, né, falarmos dos novos manicômios, né, colocando esse tipo de entidade, né, as comunidades terapêuticas, nessa condição. São as novas formas de aprisionamento dos sujeitos em decorrência de uma questão de saúde, né? A gente ainda vive, né, uma fragmentação mente e corpo, né? Quando a gente tem alguma questão física, rapidamente a gente procura um médico, né? E muitas vezes os problemas decorrentes das nossas características mentais são colocados em segundo plano. Então, esse tipo de espaço, né, ainda marcado pela internação, pelas características hospitalares, pela medicação, né, medicalização, vão na contramão do que é do ideal para as pessoas que trazem algum sofrimento mental, em especial decorrente de álcool e outras drogas, que deveriam estar dentro do que é previsto, né, como já foi dito, nos serviços, né, da rede de atenção psicossocial, nos próprios serviços especializados existentes na própria rede, e mesmo algumas questões que podem estar de fundo, né, que tocam ao Sistema Único de Assistência Social, que a gente está olhando principalmente para um grupo muito específico que acaba nessa condição de recluso, de asilamento, de aprisionamento, né, com a justificativa de um atendimento, que são as pessoas de baixa renda, pessoas pretas, pobres, né, moradoras de regiões periféricas, que não conseguem outros meios, né, de conseguir buscar uma solução para o seu problema. E é interessante, muita gente fala dessa situação do que fazer, né, com uma pessoa com uso abusivo, né, com algum problema em relação ao uso de álcool e outras drogas, e fala-se do cansaço da família, né, que essa família acaba lidando com uma dificuldade de situações que colocam ela numa situação de urgência, né, de como encontrar uma solução. E quando nós temos uma rede fortalecida, essa pessoa vai encontrar suporte nessa intercomunicação que é prevista nas normativas, né? Nos trabalhos de discussão de casos, não só dentro da saúde, como da assistência, e quando transfere para a questão jurídica, né, do sistema judiciário, também pensar a integração com esses sistemas, uma forma de impedir que essa pessoa tenha uma vida cerceada ou regulamentada só pelas restrições legais, e retirada também essa responsabilidade do setor público, né, em cuidar desses cidadãos, como está previsto, né, seja na Lei 10.216, seja em outras normativas. O Daniel tocou num aspecto importante, né, que é a condição das famílias de cuidar dessas pessoas, né? Durante anos eu trabalhei na imprensa e a gente noticiava muitos casos de famílias no interior do estado que não tinham acesso aos serviços de saúde e que acorrentavam seus parentes, né, com transtornos mentais, enjaulavam por essa falta desse acesso. Hoje a gente tem uma capilaridade maior desse atendimento no estado? Olha, Laura, a gente vivenciou nos últimos anos, apesar de todo o retrocesso na política de saúde mental, e tentativas, né, assim, de um desmonte muito explícito, né, da rede de atenção psicossocial, contrariando todos esses marcos normativos legais, né, que a gente está debatendo aqui, né, que a doutora Vanessa citou alguns importantes, inclusive a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. A gente teve, sim, uma expansão, né, de serviços da rede de atenção psicossocial, né, que são serviços em diversos níveis de atenção do SUS, pensando inclusive na necessidade de todas as pessoas, né, para que em cada momento da vida a pessoa pode ter acesso ao serviço que de fato, né, consiga alcançar aquele sofrimento. Então a gente teve uma expansão, mas ao mesmo tempo uma falta de investimento, né, assim, uma falta de recurso público. A gente vivencia, né, um olhar muito pautado para essa questão,
da instituição que faz o isolamento social, que faz a privação de liberdade, em detrimento, né, de serviços comunitários, territorializados, que lidam com o cotidiano da vida das pessoas. Quando a gente pensa em atenção psicossocial, inclui inclusive isso, de você conhecer o cotidiano da vida das pessoas para você abranger a complexidade daquele sofrimento. Né? Porque a gente sabe que esses espaços de privação, né, assim como os manicômios que você citou aqui, né, na história da reforma psiquiátrica, as comunidades terapêuticas que vêm fazendo essa reedição, né, dessa lógica manicomial, são realidades artificiais. Né? Você retira a pessoa do meio de convivência, das relações, dos laços, inclusive isso é imposto como normativa, né, assim, nesses espaços de privação. Então, acontece, por exemplo, a pessoa é internada, o familiar ele não pode ter um contato direto com a pessoa, ele fica privado durante um tempo determinado pela instituição, de inclusive a convivência familiar. Então, ele fica restrito dos direitos básicos, né? Que a gente está citando normativos, mas a gente pode retomar aqui a nossa Constituição Federal de 88, né? Que prevê isso já de antemão como os direitos de todas as pessoas, né? Assim como os direitos humanos. Então, esse trabalho de capilarização da rede de atenção psicossocial e de um investimento, inclusive assim, de um aumento, né, porque a gente teve um congelamento nos gastos públicos, né, a gente teve emendas complementares que pautaram isso de uma maneira muito grave no Brasil, né, nos últimos anos. A gente precisa rever, né, esses investimentos, porque inclusive os valores já estão defasados. Então, eu acho que a nossa luta, né, enquanto operadores de políticas públicas, Ministério Público e os mecanismos, né, de controle que a gente já tem enquanto sociedade, a gente precisa cada vez mais nos atentar e achar caminhos para de fato fazer a efetivação disso. Né, porque a família ela precisa sim estar orientada, estar acolhida, ter espaço, né, nos nossos serviços. A gente precisa fazer com que os nossos serviços cheguem até as casas das pessoas. Né? A gente tem mecanismos e estratégias para isso que nesses espaços de privação é apenas a segregação. Né? E que estão recebendo financiamento público, desviando um dinheiro que deveria ir para a rede já estruturada, né, de atenção à saúde mental, né? Doutora Vanessa, como corrigir isso? Né? Como é que vai ser a atuação do Ministério Público para que isso seja corrigido? Bom, Laura, o Ministério Público ele atua em duas frentes, né? Ele pode ter uma frente coletiva, que é a nossa prioridade, né? E uma atuação individual também, porque as famílias batem a porta do Ministério Público. Né? Na nossa atuação coletiva, ela é voltada justamente para o que foi colocado aqui pelo Daniel e a Bárbara, que é o fortalecimento da rede. Fortalecimento e articulação da rede de atenção em saúde mental, fomentando a estruturação dos serviços, exigindo que eles funcionem corretamente. Uma rede desarticulada, ela acaba gerando uma busca de assistência somente nos episódios de crise. Né? Assim, e aí você aumenta a busca da família pelas internações, né? A gente atua coibindo esse risco de retrocesso, que é voltado para a centralidade de internações psiquiátricas, com estratégia de tratamento de pessoas de transtornos mentais e necessidades decorrentes de uso de crack e outras drogas e álcool também. A nossa atuação preferencialmente extrajudicial, né, em parceria com o poder público também, fomentando tudo isso que a gente foi colocado aqui, que a legislação seja corretamente cumprida, que as fiscalizações sejam efetivadas. Nos casos mais individuais, a gente trabalha primeiro para que o Ministério Público não seja a porta de entrada dessas demandas de saúde mental. Né? O Ministério Público não é porta de entrada. A porta de entrada é a saúde municipal que você tem ali disponível para o cidadão, né? E compete ao poder público a resolução dessas demandas, né? Regulando o acesso a tempo e a modo próprios, né? Elaborando o projeto terapêutico singular, que já foi colocado aqui também, que vai decidir qual é a melhor estratégia de tratamento para aquela pessoa, né? Incluindo reabilitação, o fomento à reinserção social, o tratamento nos serviços comunitários, né? Então, o Ministério Público trabalha para fortalecer essa rede no coletivo e para prestar o apoio também individual àquela pessoa que vem buscar, mas sempre voltando a pessoa para os serviços do município de saúde mental.
Bárbara, o que é exigido dessas clínicas e comunidades terapêuticas para que elas prestem o serviço, né? Nós citamos aqui o caso dessa comunidade lá de Betim, cujo dono é um procurado pela polícia, né? Condenado. Laura, a gente tem normativas, né, inclusive da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, atualmente a RDC 29 está em vigência, né, com várias normativas, né, para funcionamento desses espaços. Acontece que há muita violação, né? Eu lembro a época que eu fiz parte da equipe da Coordenação Estadual de Saúde Mental, em que a gente vistoriou comunidades terapêuticas vinculadas ao Estado de Minas Gerais, que estavam conveniadas à época, né, no ano de 2016, ao Estado. Então, eles tinham um convênio e recebiam recurso público para isso, né? Esse relatório de 2016 de vistorias, né, do programa à época vinculado ao Estado, ele está divulgado e a gente percebe que assim, os itens mínimos de cumprimento do edital do convênio não eram cumpridos por essas instituições. Então, as irregularidades vão desde as irregularidades sanitárias em si, né, com relação às estruturas físicas, à alimentação, à vestimenta, a medicamentos. Então, assim, estrutura básica, né, quando a gente discute assim, irregularidade de alimentação, né, é o mínimo de acesso que aquela pessoa teria que ter. Então, há um descumprimento, uma certa banalização, né, dessas normativas por parte dessas instituições que vão, de fato, disseminando, né, essa lógica, essa produção das comunidades terapêuticas, porque não há mesmo uma estruturação que eu acho que a gente precisa avançar, né, no campo da fiscalização, né, de normativas mais rígidas com relação a isso, porque o que a gente percebe a gente intervém, né, por exemplo, o caso de Betim, né, já havia um histórico do proprietário dessa empresa, né, dessa comunidade terapêutica, de ter feito a mesma coisa em Goiás. E aí se implementa no município de Betim. Isso é muito comum. A gente fazer uma ação de atuação... Não se fiscaliza nem quem está criando essa entidade, né? Isso é muito comum. Ser idôneo. A gente fazer uma interdição e o proprietário da empresa reinstalar a comunidade terapêutica em outra localidade. Às vezes né? no município vizinho. Exatamente. Né? Isso é muito comum. Então, assim, eu acho que o caminho é mesmo a gente criar mecanismos mais rígidos, mais duros com relação à inspeção, né, e às vistorias, para que a gente possa tentar mesmo sanar esse tipo de situação. Porque hoje, inclusive, a gente tem percebido nas vistorias, cada vez parece que há um aprimoramento dessas práticas de violação. É muito comum a gente vistoriar comunidades terapêuticas hoje e encontrar todos os internos que foram vítimas de remoção, por exemplo. Né, que foram pessoas em seus domicílios, em seu local de trabalho, na rua, e que removeram aquela pessoa, pegaram, doparam, acorrentaram, contiveram e levaram. Né? E aí os usuários falam, eu acordei e eu estava aqui. É crime mesmo, doutora? É crime, eles chamam de resgate, entre aspas, né? É a prática de crime. Quem é responsável pela fiscalização disso? Olha, Laura, o poder público é responsável pela fiscalização. Aqui, o governo do Estado? O governo do Estado. Prefeitura hoje, também? Também. Você tem uma fiscalização que ela é sanitária, como foi colocada aqui pela Bárbara, né, que vai verificar as questões sanitárias daquele estabelecimento. A vigilância sanitária municipal tem essa função, mas que também precisa verificar se há violações de direitos humanos ali dentro, né? Em relação ao Estado, nós temos hoje não uma verba que vem da saúde, mas uma verba que vem da SEDESI, por meio da Subsecretaria de Política sobre Drogas. Salvo engano, o Estado tem hoje celebrado termos de colaboração com 43 comunidades terapêuticas. Então, o Ministério Público está conversando com o Estado sobre essas autorizações para que elas funcionem? Sim, e exigindo a fiscalização, né? Porque se você tem verba pública, é necessário que isso seja fiscalizado. E né? periodicamente. Né? Periodicamente. E nós trabalhamos também muito junto aos municípios, justo para verificar a estruturação da vigilância sanitária também. Se a vigilância sanitária está devidamente preparada, né, e estruturada
para que ela possa fazer essas vistorias. Muitas vezes o Ministério Público acompanha essas vistorias também, né, por meio tanto das promotoras e promotores ou analistas em saúde pública. O que acontece com os internos ali, né, com os pacientes ali encontrados? No caso de uma comunidade dessa que foi fechada, para onde eles são levados? O que nós conversamos muito com o município antes dessas fiscalizações é que elas ocorram sempre, primeiro, com uma estratégia anterior, organizada, e também em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a Secretaria Municipal de Saúde, para que cada pessoa que esteja ali seja verificado qual é a sua necessidade e o encaminhamento correto para os serviços que o município possa oferecer, né? Para além das sanções administrativas também e criminais que possam gerar dessas fiscalizações. Então, ela precisa ser estruturada e coordenada para que essas pessoas tenham os direitos garantidos e respeitados. Ok. Nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar em casos de internação involuntária, como é que os pacientes, os parentes de pacientes devem agir e escolher o melhor serviço de tratamento mental. Aguarde. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar como garantir o tratamento adequado a esse tipo de paciente que sofre de algum transtorno mental causado por uso de drogas. Daniel, como saber quando é necessária a internação nesses casos? Acho que, em primeiro lugar, atividades como essa que a gente está desenvolvendo aqui no programa é fundamental, né? Porque você consegue instruir a população sobre a realidade, né, a realidade existente na rede de atendimento à saúde de pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, né. Acho que o primeiro ponto é informar, né, informar que a primeira medida, que muitas vezes pode ser uma solução inicialmente rápida, né, prática, como a internação, na verdade deveria ser a última medida a ser adotada e com uma avaliação médica, né. Então, a Lei 10.216, ela estabelece que a internação ela deve acontecer como última medida. E também com uma decisão médica, né, de uma equipe médica, né, não vou aqui me ater ao ato médico, essa centralidade na figura, né, do profissional de medicina, mas de uma equipe que vai poder analisar o caso e poder identificar se aquele momento é de uma internação. Hoje a gente sabe que os problemas decorrentes, né, do álcool e outras drogas, eles envolvem diversos fatores, né? Antes a gente tinha o mito, né, do tipo de droga, né? Se a pessoa consome A, X ou B, tem um risco maior na sua condição de vida, e isso implicaria medidas mais agravadas, mais severas. Hoje sabe-se que, em especial pela política de redução de danos, que é importante conhecer, né, como a Bárbara já mencionou, o padrão de uso, os efeitos que a substância traz para cada indivíduo, os prejuízos sociais que essa substância tem acarretado para as pessoas, né, e, por fim, o tipo de substância, né. Então, olhar para o problema implica em avaliar todo esse conjunto, né, e, mais uma vez, eu reforço, quando a gente fala de internação, a gente está falando de um público muito específico, né, está falando das pessoas pretas, pobres, moradoras de regiões periféricas, que estão à mercê de uma situação que muitas vezes demandam um atendimento integrado dos serviços públicos, né, disponíveis. Então, se você tem uma situação, né, na sua família, de uso decorrente, né, de problema decorrente do uso de álcool e outras drogas, o fundamental é procurar um serviço de saúde especializado, na verdade, um passo anterior, né, antes que a Bárbara me corrija, você procurar atenção básica da sua região, falar com os profissionais que se encontram ali, trazer o problema, tentar uma aproximação com esse indivíduo que traz essa situação, e aí começar, de fato, um trabalho, né, conjunto de olhar e de cuidar de saúde. Muitas vezes, quando a gente tem as situações de internação, as pessoas deixam de olhar para aquele indivíduo como um sujeito dentro desse processo. E ele é a peça fundamental em todo o tratamento.
em todo acompanhamento. Porque se ele não tiver adesão, se ele não tiver disponibilidade, se ele não tiver, né, no linguajar popular, a fim de seguir esse tratamento, interná-lo de uma maneira involuntária só vai possibilitar agravar ainda mais a situação, né? Situação familiar, situação social, porque esse indivíduo começa a ter uma ruptura de vínculo, né? E aí, na ruptura de vínculo, você perde possibilidades, de fato, saudáveis, né, de intervenção. Então, é fundamental seguir esses passos, né? Buscar um acompanhamento de um profissional de saúde, um profissional de assistência, nos seus níveis de atenção mais próximos da sua residência, né? Para que a melhor orientação pautada pela a necessidade daquele sujeito possa ser atendida de uma maneira adequada e prezando os direitos humanos e prezando toda a nossa legislação, como já foi amplamente colocado até aqui no programa. Quando a gente fala em prezar os direitos humanos, nessa situação, o que isso compreende, Daniel? Em primeiro lugar, eu acho respeitar a individualidade de cada um, né? Embora a gente tenha ainda uma questão legal sobre o uso de drogas ilícitas, né? Mas o indivíduo ele tem que ser considerado, e é uma das bases fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é olhar para esse indivíduo dentro da sua complexidade e dentro do rol de direitos que afetam a vida dele, né? Então, compreender isso, inclusive, enquanto o cuidado de saúde que ele está interessado em constituir. Pode parecer que que eu estou numa posição liberal em que deixa esse sujeito se haver com o que ele quiser, e na situação que ele está, às vezes ele pode estar numa condição que ele não esteja completamente, né, afeto ao seu juízo decisório, né? Para que haja legalmente um enquadramento de uma situação, de uma pessoa na perda da perda do juízo decisório sobre a sua vida, a gente vai ter que entrar com um procedimento de curatela, algo muito mais complexo, né? Então, quando criamos barreiras de diálogo, de construção de perspectivas, de orientação, de comunicação, você torna a situação um pouco mais agravada, porque fere a liberdade individual de cada um. Esse seria o principal direito humano, né, que as internações poderiam causar, fora os outros, né, o direito de convivência familiar e comunitária, o direito do melhor atendimento de saúde dispensado para aquele sujeito de acordo com a sua necessidade em saúde, e a gente poderia pensar ainda em outros, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que estariam sendo desrespeitados quando você adota uma medida tão complexa quanto uma internação, né, exige. Extrema, diríamos, né, Bárbara? Mas há casos em que talvez isso seja necessário, e quando que se pode fazer uma internação involuntária? Como é que é a complexidade dessa situação? Olha, Laura, acho que complementando um pouco a fala do Daniel, né, a intervenção involuntária no campo da saúde mental, ela é prevista pela legislação, né, e é uma intervenção de caráter excepcional, né? Eu acho que a gente não pode perder essa dimensão. Para que isso seja feito, essa estratégia de cuidado, que aí sim, a gente vai estar pensando numa estratégia de cuidado no âmbito dos serviços substitutivos de saúde mental, né? Quando, no âmbito da comunidade terapêutica, ela é tida como regra, na maior parte das vezes, como a primeira opção, né, como uma prática recorrente e que está cada vez mais, né, a gente citou no último bloco a questão das remoções, dos resgates, né, que é dessa forma que isso tem chegado hoje. Nos serviços substitutivos, ela é fruto de toda uma construção. E quando a gente esgota os nossos recursos de intervenção e a gente considera que a pessoa está em uma situação de risco para si ou para terceiros, a gente toma isso como um ato de responsabilidade de uma equipe multiprofissional, de um médico, e de acordo com a Lei 10.216, a equipe de saúde precisa comunicar a internação involuntária, inclusive ao Ministério Público, num prazo de até 72 horas. Então, a gente entende que é um mecanismo que precisa ser, inclusive, regulado, né? É nossa obrigação, inclusive, como operadores do serviço, né, trabalhadores de saúde mental, fazer essa notificação ao Ministério Público. Isso não é feito sempre? Pelo serviço de saúde mental, a gente trabalha para que isso ocorra com regularidade, né? A gente tem mecanismos para isso. E os pacientes são conduzidos para
para um centro de atenção psicossocial. Né? Geralmente, a intervenção de urgência em saúde mental, ela pode ser feita em 2 espaços, né? Que é o que está previsto pela rede de atenção psicossocial. No centro de atenção psicossocial, que são os serviços de modalidade intensiva para acolher tanto a crise, né, ao momento mais agravado daquele quadro de saúde mental em decorrência de uso de álcool e outras drogas, além do componente de atenção psicossocial, né, que o CAPS também tem. E temos também previsto na RAPS leitos de saúde mental em hospital geral, onde isso também pode acontecer, né, que são ambientes mais protegidos, onde a gente consegue operar com as intervenções involuntárias. E elas são a exceção. Na nossa prática, elas são exceção, porque na maior parte das vezes a gente tem também, né, todo um manejo, uma construção, né, a gente pressupõe uma construção de vínculo, de um cuidado respeitoso, né, com os nossos usuários. Então, na maior parte das vezes a gente consegue, inclusive, reverter aquela involuntariedade, né, assim, aquela negativa daquele usuário, né, do serviço, numa voluntariedade. Né, numa pactuação, numa contratualização de tratamento, de cuidado, e que isso tem que acontecer num período de maior brevidade possível, né, para que a gente, a partir do momento em que a gente conseguiu, né, cuidar daquele período específico da crise, né, com estratégias de acompanhamento multiprofissional, da medicação, do acolhimento da família, para que o usuário possa rapidamente retomar, né, a sua construção aí no território, com a família. Entendi. Doutora Vanessa, e quando chega um pedido desse, né, de internação involuntária, como é que o Ministério Público atua? Na verdade, não chega o pedido para o Ministério Público, né? Não é o Ministério Público. É uma comunicação. O Ministério Público age como? Posterior, né? Assim, no prazo de 72 horas, essa comunicação precisa ser feita ao Ministério Público, né? Gostaria de ressaltar aqui, Laura, que em Belo Horizonte o Ministério Público tem um sistema para isso. O Centro de Apoio Operacional, as Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CalSaúde, vem trabalhando para que esse sistema seja ampliado, para que a gente tenha um sistema de comunicação ao Ministério Público padronizado no Estado. Então, eu acho isso muito importante. A partir do momento que essa comunicação chega, o que o Ministério Público faz é justo fiscalizar tudo que foi colocado aqui. Primeiro, a excepcionalidade de internação, né? Ela é uma medida excepcional. E como a Bárbara colocou aqui, tem os locais adequados, que não são as comunidades terapêuticas, já que estamos falando aqui. Não, né? Há alguma comunidade que atenda esses requisitos, que seja usado nesse sistema? Não, internação não é feita em comunidade terapêutica, preciso deixar bem claro aqui. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que no acordo recente que o Ministério Público fez com o Estado de Minas Gerais, até dentro do âmbito de um processo judicial que envolvia o Hospital Jorge Vaz, em Barbacena, foi colocado um prazo para o Estado, inclusive porque há uma determinação judicial nesse sentido, de instituir a comissão revisora das internações psiquiátricas involuntárias, que está prevista na lei, né? Então, o Ministério Público vem atuando dessa forma para garantir que, uma vez esgotado todos os recursos extra-hospitalares, né, caso essa equipe multiprofissional que cuida daquele paciente veja que a saída é a internação voluntária e ela seja comunicada ao Ministério Público, se garanta o respeito aos direitos dessa pessoa e todos os requisitos que envolvem as internações involuntárias. É difícil lidar com as famílias nessas situações, porque muitas vezes a família quer que aquela pessoa seja internada, a pessoa não quer. Como lidar com esse aspecto, Bárbara? Olha, eu acho que esse é um desafio que a gente tem, né, enquanto rede de atenção psicossocial, de criar estratégias mais eficazes, né, de informações e de proximidade de trabalho com as famílias. Mas é possível, Laura, né, a partir do momento em que a gente está numa condução de um projeto terapêutico singular que inclui essa família, né, essa recorrência dos pedidos de internação, ela se torna cada vez menor, né, e isso é de responsabilidade de todos da sociedade. Né, essa lógica da privação da liberdade e do confinamento, disso que nos incomoda,
é a lógica manicomial que há muitos anos, né, a reforma psiquiátrica antimanicomial precisa ter estratégias para ir combatendo. Então, é dever do Ministério Público, é dever da sociedade, é dever do controle local de saúde daquele território, né, dos trabalhadores. Então, a gente precisa cada vez mais incluir essa discussão na nossa sociedade, né, na nossa comunidade, para que isso também alcance as famílias. Então, é preciso considerar também o sofrimento das famílias, né? Em muitos momentos a gente também precisa utilizar de um recurso terapêutico que é o encaminhamento dos familiares também para um cuidado, né? Os postos de saúde estão preparados para atender esse tipo de demanda? Né? Porque seria a porta de entrada para o primeiro atendimento, né? A busca da família ou do próprio paciente seria no posto de saúde. Eu acho que é um trabalho insistente, né, e sempre permanente de uma construção de formação mesmo para esses profissionais, né? Eu acho que o caminho da rede de atenção psicossocial e da política de saúde mental precisa ser valorizado, inclusive nesse dispositivo, né, que é a unidade básica de saúde, que é o território. Então, a gente precisa de investimento de recurso público também para fortalecer, né, essas práticas de base comunitária, para que o cuidado em saúde mental seja visto como linha de cuidado dentro da atenção primária em saúde, né? Assim como a gestação, assim como a hipertensão, assim como a diabetes, a puericultura, né? Que são linhas que o programa de saúde da família já operam, né? Nessa lógica há muitos anos, a vacinação, né? A gente tem que pautar a saúde mental como uma prioridade nesse espaço também, não só nos serviços especializados, né? E se você tem o recurso desviado para outros, né, outros fins, né, Daniel? Você estava falando do quanto está sendo destinado para essas comunidades? Financiamento, né, de todos os entes federados, né, destinado a esses recursos, destinados a esse tipo de instituições. Recentemente, Conectas, que é uma instituição de São Paulo, fez um levantamento sobre a quantidade de recursos nos últimos anos que foi destinado a essas instituições, as comunidades terapêuticas em especial. Mas seria da casa dos milhões, né? Milhões de recursos estão sendo destinados para esses espaços e que deveriam ser direcionados à atenção da saúde estruturada pelo SUS. E acaba sendo direcionado de outras formas, em especial emendas parlamentares, né? Que vão servir para atender uma base de algum político específico, e é comum encontrar esse tipo de arranjo quando se faz inspeção, né, nesses espaços, onde você tem uma relação de apadrinhagem local, que envolve inclusive gestores municipais, que envolvem políticos, né, numa lógica mercadológica mesmo do atendimento em saúde nas comunidades terapêuticas. Doutora Vanessa, e como é que as famílias devem se certificar de que o tratamento que estão recebendo é adequado? Bom, Laura, primeiro, algumas famílias procuram o Ministério Público, né? A partir do momento que procura o Ministério Público orienta e retorna a família para o serviço, né? A orientação é justo que busque o serviço. Muitas vezes o promotor até instaura o procedimento para acompanhar se aquela família voltou ao serviço, se teve o atendimento correto, né? Se foi até a unidade básica de saúde, né? Se for necessário, até ao CAPS. Às vezes perguntamos sobre busca ativa dessas pessoas, né? Pela dificuldade de responder ao acompanhamento. Então, o Ministério Público trabalha com a orientação para que busque o serviço e receba a orientação dos serviços de saúde. É dessa forma que o Ministério Público acolhe as famílias, fortalece e valoriza a estruturação do próprio serviço de saúde para que aquela pessoa se sinta acolhida e tenha, né, o tratamento necessário. Frisando mais uma vez que não há comunidade terapêutica preparada para esse atendimento. Não, o atendimento é na unidade básica de saúde, na atenção primária, né? A política de atenção à saúde mental ela está estruturada para isso, né? Assim, então, a porta de entrada daquela pessoa é pela atenção primária, né? A partir dali, ela pode ser direcionada para os serviços conforme o acompanhamento individualizado daquela pessoa, daquele paciente. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas. Daniel, obrigada. Prazer ter essa conversa com vocês tão importante. Obrigada. Obrigada.
Fique ligado na TV MP, o Além das Montanhas volta em breve. Obrigada pela sua audiência. Até já.